5, 4, 3, 2, 1. Começa agora a aula mais divertida do mundo. E quem pediu a música de hoje foi Rafael Santana. Ele é morador de Guarulhos, São Paulo, terra do professor Cristiano, meu grande mestre, e do meu grande mestre, professor José Antônio. Ele entrou aqui, ó, no canal do YouTube, nosso canal, e pediu esta música. Tá aí, Rafael Santana, a música que você pediu. Muito bem, tá afiado, hein? Minha querida e linda turma de nono ano, turma de História, neste dia 11 de agosto de 2020, nós vamos fazer as correções, ou melhor, a correção da avaliação de segundo bimestre. Então, nós estamos nesse momento comemorando 7.384 visualizações, graças a você e você, todos vocês. Então, não bota expressiva, meu filho, dá trabalho para fazer. Hoje, em especial, eu gostaria de fazer aqui algumas pequenas recomendações e alguns agradecimentos. Eu gostaria de começar agradecendo os doutores Gabriel Araújo, Iago, João Paulo Vilarinho e Eduardo Batista. E as técnicas Kelly Cristina e as enfermeiras Aline e a Melina. Legal? Muito obrigado. Do Colégio Silva Machado, eu gostaria de agradecer a nossa diretora, Dona Carmen, e a equipe de professores, todos esses de altíssimo astral e nível, que me ajudaram nesse momento, que eu passei um momento de dificuldade. Algumas turmas foram aí assumidas, assessoradas aí, por esses grandes profissionais, tá legal? Inclusive tem até trabalho aí, depois a gente vai conversar sobre isso. Bom, não tem trabalho? Não? Tudo bem. Vamos lá então. Tem trabalho para outra turma. Tudo bem, vamos lá então. A gente retornando fica assim mesmo. Eu gostaria de fazer aqui uma pequena colocação, eu escrevi aqui, uma recomendação que foi passada pelos professores e pela diretoria também. Mais uma vez, colocando a mesma coisa. Quando vocês forem fazer a prova, podem utilizar o e-mail do papai, da mamãe, do vovô, de quem vocês quiserem. Mas na hora que vocês forem colocar ali o nome lá dentro, coloca o nome de vocês. De novo, vieram algumas provas que estava escrito OQQ, Blackpink, VT, Clash Royale, Galaxy, Delícias da Fabi, UI, DM, Game, Play, Cigana Zanair, Clash Royale. Vocês sabem muito bem que eu sou o Paladino Mascarado. Mas na hora que eu me apresento, vou colocar meu nome, eu não coloco Paladino Mascarado. Eu coloco o professor Cláudio Neto. Legal? Tá combinado? Então, vamos para correção. Deixa eu clicar aqui. Aqui é assim, tudo ao vivo. Tem negócio de edição aqui não. É ao vivo mesmo. Bom, a avaliação de vocês, eu sempre fazendo essas brincadeiras assim para dar uma descontraída, o pessoal poder ficar tranquilo, nesse momento que a gente está de tensão. A ideia de colocar essas provas aqui para vocês não é de facilitar a vida de vocês, é que vocês prestem bastante atenção no que foi colocado no quadro, em todas as recomendações feitas pelo professor, para que a gente possa fazer uma boa prova. Tá legal? Então, simbora, prestem muita atenção, peço que vocês leiam a prova toda, do início ao fim. Tem algumas questões que nós vamos repetindo algumas coisas e acabam respondendo determinadas questões. Prestem atenção no que o professor coloca no quadro, normalmente aquilo ali já é um bizu do que ele vai pedir na prova. Tá legal? Então, na questão 1, nesse momento a gente está falando sobre o Vargas, né? A chamada Era Vargas. Então, a questão número 1 ficou assim, ó. Getúlio Dornelles Vargas foi um advogado, militar e político brasileiro, líder da Revolução de 1930, que pôs fim à República Velha, depois do seu 13º e último presidente, Washington Luiz, impedindo a posse do presidente eleito em 1º de março de 1930, no caso, o Júlio Prestes.
Foi presidente do Brasil em 2 períodos? Acabamos de falar que sim, né? Então, questão verdadeira. O número 2 diz assim, ó. Sobre Vargas, no início a gente coloca o nome completo, depois a gente já fica íntimo. Agora já é Vargas. Sobre Vargas, podemos afirmar que o primeiro período foi de 15 anos ininterruptos, de 1930 até 1945, e dividiu-se em 3 fases, de 1930 a 1934, aí ele estava como chefe do governo provisório, de 1934 até 1937, nesse caso aí ele estava como presidente da República do governo constitucional, tendo sido eleito presidente da República pela Assembleia Nacional Constituinte de 1934 e de 1937 a 1945 como ditador, ok? Não como fascista, nada disso. Como ditador, a história diz isso. A gente tem que ser imparcial aqui. Vamos fazer as perguntas e vocês que dão as respostas. Então, como ditador durante o Estado Novo, implantado após um golpe de Estado. Questão verdadeira. A número 3, ela diz assim, ó, o governo provisório caracterizou-se pelo início do processo de centralização de poder pela eliminação dos órgãos legislativos em níveis federal, estadual e municipal, além da ausência de eleições, onde também foram criados novos ministérios, como o Ministério do Trabalho, Indústria e Comércio e o Ministério da Educação e Saúde, ambos em 1930. Positivo, questão verdadeira. A número 4 responde a 3. Estando a questão anterior correta, né, ela só marcar verdadeiro. Ponto grátis aí para quem prestou atenção. Tem que estar atento na prova. É o que eu digo para você, vai fazer NAD, ENEM, o que vocês forem fazer mais tarde, concurso público, o que for aparecer para vocês, tá bom? Presta muita atenção, lê a prova toda. Começa a fazer o que for mais fácil e por aí vai. Então a 4 diz, estando a questão anterior correta, e ela estava, foram estas medidas somadas à nomeação de interventores estaduais que provocaram o descontentamento de vários estados, e em particular o estado de São Paulo, que pegou em armas contra Vargas num levante conhecido como a Revolução Constitucionalista. Perfeito, questão verdadeira. A 5 diz assim, ó, após a Revolução Constitucionalista de 1932, Getúlio Vargas teve que promover eleições legislativas e convocar a Assembleia Constituinte para elaborar uma nova Carta Magna. Isso em 1934. Nesta carta, né, havia importantes mudanças políticas, como o voto feminino, estabeleceu o ensino primário gratuito e obrigatório e criou a Justiça do Trabalho. Perfeito, é aquela contradição. Me perguntaram, se o senhor gosta, o senhor ama ou odeia Vargas? Eu não estou aqui para dizer para vocês se eu amo ou odeio. Se eu fizer isso, eu não sou imparcial. Eu coloco aqui as questões de vocês é que vão ter que fazer essa problematização, tá bom? Volto a dizer, não tenho time de futebol, não tenho partido político, não tenho preferência por escola de samba, nada disso. Vamos lá então. A questão 6, ela pergunta assim, ó. Primeiro, ela vai, né? Tem um pontinho ali, ela está informando. E ela pode estar informando a resposta, isso que vocês têm que prestar atenção. Durante o governo constitucional, ocorre a revolta comunista, conhecida como intentona, em oposição ao governo. O Partido Comunista Brasileiro estava ilegal desde 1927 e muitos de seus membros participaram da ANL, aí é a Aliança Nacional Libertadora. Eu coloquei entre parênteses para ajudar. No entanto, esta também seria extinta e vários dos seus membros foram perseguidos. Alguns setores do PCB e da ANL tentam tomar o poder através das armas e então tentam articular a Intentona Comunista de 1935, aí dirigida pelo Luiz Carlos Prestes. Mas o golpe não se concretiza e a repressão foi feroz, incluindo torturas e prisões ilegais por parte da polícia política, chefiada por Filinto Miller. Positivo, questão verdadeira. A questão 7, ela diz assim, ó, em
1937, Getúlio Vargas alega que existia outra tentativa de golpe comunista, conhecida como Plano Cohen. Gente, falamos diversas vezes sobre o Plano Cohen, e foi aquela conspiração que foi elaborada lá pelos militares, né? Eu problematizei bem com vocês, que foi uma atribuição falsamente a chamada Internacional Comunista, que teve a ideia de simular aí uma revolução judaico-comunista, e o Vargas, né, ele usou essa falsa ameaça para poder justificar a implantação desse regime ditatorial, ditador, contra-revolucionário, entre aspas, né, porque não teria revolução nenhuma, e ficou conhecido aí como Estado Novo. É isso que a gente está estudando. Então, está dizendo assim, vou ler a questão de novo. Em 1937, Getúlio Vargas alega que existia outra tentativa de golpe comunista, conhecida como Plano Cohen. Este será o pretexto para o fechamento do Congresso, o cancelamento das eleições presidenciais e a anulação da Constituição de 1934. Na verdade, o plano foi realizado pelo capitão integralista e aliado de Vargas, Olímpio Mourão Filho, e utilizado pelo governo para justificar o estado de sítio e inaugurar o Estado Novo. Perfeito, questão perfeita. Eu pedi que vocês fizessem algumas perguntas para mim antes da prova. Tirassem algumas dúvidas, algumas coisas assim. Aí teve uma pergunta que colocaram assim, que foi assim, professor, o Olímpio Mourão Filho, ele é pai do general Mourão? Eu falei, olha, o nome dele é Antônio Hamilton Mourão. Tem nada a ver. O pai dele se chamava Antônio Hamilton Martins Mourão. Ou melhor, o contrário. Ele é Antônio Hamilton Martins Mourão e o seu pai se chamava Antônio Hamilton Mourão. Esse daqui não. Esse daqui é Olímpio Mourão Filho. Tem nada a ver, porque um filho do outro, e entra filho aqui, eu entendi a dúvida de vocês, tá bom? Mas não é não. E foi utilizado, no caso aí, para justificar o estado de sítio e inaugurar o Estado Novo, né? Ficou fácil, verdadeiro. A outra pergunta assim, o Estado Novo é lembrado pela história de maneira contraditória e também é considerado o período mais repressivo e ditatorial da era Vargas. De novo aqui, colocando Vargas como ditador. Quando é proclamada a Constituição de 1937. Dica para a questão lá de cima. Ao mesmo tempo, é lembrado como uma época dourada, onde os direitos trabalhistas foram criados, a nova Carta Magna extinguiu os partidos políticos, instituiu o regime corporativo e acabou com a independência entre os três poderes. Por ter sido inspirada na Constituição polonesa de 1926, foi apelidada de polaca. Fácil demais, né? Questão verdadeira. A 9 diz assim, foi a partir de novembro de 1937 que Vargas impôs a censura aos meios de comunicação para impedir que a mídia divulgasse qualquer crítica ao seu governo, e em 1938, indignados com o rumo centralista que tomava o governo, a Ação Integralista Brasileira planeja um golpe, liderada por Plínio Salgado e Gustavo Barroso. Os integralistas tentam tomar o poder, mas são derrotados e seus participantes são presos ou exilados. Positivo, falamos bem sobre isso. A questão número 10 diz o seguinte, hoje tem parabéns, hein? A contradição entre lutar contra uma ditadura e viver num regime sem democracia determinou o começo do fim da era Vargas, onde vários intelectuais, associações de estudantes e mesmo parte dos militares começaram a protestar abertamente contra o regime varguista. No dia 29 de outubro de 1945, Getúlio Vargas foi deposto por um golpe militar e pela UDN, ali a União Democrática Nacional. Porém, em 1951, retornaria à presidência concorrendo pelo Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB. Lembra? Eu falei que ele até ajudou a criar esse partido. Nesse mandato, alcançado pelo voto popular, lança as bases para a criação da Petrobras. Vargas suicidou-se, ou como a gente costuma dizer, suicidaram Vargas, no Palácio do Catete, em 24 de agosto de 1954, com um tiro no peito. Sua carta-testamento explicava os motivos de sua decisão com uma frase célebre: deixo a vida para entrar na história. Positivo, essa ficou muito fácil. Então, questão muito tranquila para todo mundo.
Tem mais alguma coisa para fazer? Ah, sim, sim, tem sim. Temos que dar os parabéns. Vocês sabem que essa última provinha que vocês fizeram, ela foi juntada com o teste. Nós somamos as duas, dividimos por 2 para poder tirar uma média. Então, nesse momento, segure o seu coração. Eu gostaria de dar os parabéns para suspense. Ana Clara de Lima Maria, parabéns, nota 10 para você. E a outra foi Diele Rodrigues dos Santos, parabéns para vocês duas. Vocês gabaritaram os 2 exercícios, as 2 provas. Então, um beijo no fundo do seu coração. Não se esqueçam que nós não estamos em férias, nós estamos em quarentena. Muito amor, com muito carinho, com muita paciência com todos que estão ao seu redor. Fiquem bem e até breve.